Bom dia, turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Brito, professor de vocês. Na aula de Química de hoje, vamos determinar as fórmulas das substâncias químicas. A gente vai aprender os cálculos, os processos que a gente tem, que a gente utiliza para a gente conseguir determinar as fórmulas das substâncias químicas. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a gente tem três tipos de fórmulas. A primeira é a fórmula centesimal, você tem a fórmula mínima e tem a fórmula molecular, que seria a fórmula verdadeira ali daquela molécula, daquela substância. A fórmula centesimal, rapaziada, é a porcentagem que aquele átomo vai ter ali de contribuição naquela substância. Então, toda vez que eu falo de fórmula centesimal, eu estou falando do percentual daquelas dos elementos químicos que estão ali presentes naquela substância. É o quanto cada elemento químico está contribuindo em termos de massa ali para aquela substância que a gente está analisando, para aquela amostra. A fórmula mínima é a fórmula reduzida, né, que a gente vai ter da substância. E a fórmula molecular é a fórmula verdadeira da substância. A gente consegue chegar na fórmula molecular. Geralmente a gente trabalha utilizando a fórmula centesimal, a fórmula percentual, né, da nossa substância. Com isso, a gente chega na fórmula mínima e depois a gente vai conseguir chegar na fórmula molecular. Eu vou pegar alguns exemplos aqui de como é que funciona na prática, como é que funcionam os cálculos, como é que vocês vão ver na hora de fazer os cálculos aqui. Imagine, rapaziada, o seguinte caso. Imagina que o nosso amigo Geller ali, ele quer saber a fórmula centesimal primeiro da nossa amiga glicose, o C6H12O6. Como é que a gente consegue descobrir essa fórmula centesimal para a gente conseguir chegar na fórmula mínima e na fórmula molecular? Simples. Primeira coisa, a gente tem que encontrar a contribuição de cada elemento químico ali, né, naquela fórmula. A gente tem essa substância aqui, ó, C6H12O6, que nem a gente está falando aqui. E essa substância, o que é importante? A gente já viu em sala de aula que quando você tem esse número pequenininho aqui, o 6, que está depois do C, ele indica a quantidade de átomos, né, do elemento químico aqui, do caso é o carbono, que você vai ter naquela substância. Ou seja, você tem 6 átomos de carbono nessa substância aqui. O 12, que está um pouquinho depois do H, como vocês estão vendo aqui pequenininho, indica a quantidade de átomos daquele elemento químico, que no caso é o hidrogênio, que tem o símbolo H, que tem naquela substância. Então você tem 12 átomos de hidrogênio ali. O 6, que está um pouquinho depois do O, que é o elemento químico oxigênio, indica a quantidade de átomos de O que você vai ter naquela substância. Ou seja, você tem 6 átomos ali, né, de oxigênio naquela substância. Como é que você consegue contribuir? Como é que você conseguiria, então, encontrar a massa de contribuição de cada elemento químico? É simples. Você sabe que a massa aqui que ele está dando, a massa molar de cada elemento químico, ele vai dar um problema para você, ou você lá para frente vocês lá na frente vão aprender a tirar da tabela periódica. Mas por enquanto a gente vai dar para vocês no problema. Então ele está falando que a massa molar do carbono aqui é 12 gramas por mol, a do hidrogênio é 1 grama por mol, a do oxigênio é 16 gramas por mol. O que significa, rapaziada? Isso significa que a cada 1 mol de carbono você vai ter 12 gramas, a cada 1 mol de hidrogênio vai ter 1 grama, a cada 1 mol de oxigênio vai ter 16 gramas. Lembrando que 1 mol de qualquer coisa é 6,02 vezes 10 a 23. Ou, se preferirem arredondar, 6 vezes 10 a 23. Tá? E no que isso daqui ajuda a gente, rapaziada? A gente sabe que se você tem a cada 1 mol, né, de carbono, você vai ter 12 gramas, aqui você teria 6 mol naquela substância ali da glicose. Então você vai ter o quê? Você vai ter 6, né, vezes 12. Como é que eu sei que são 6, professor? Por causa desse índice aqui. É só eu pegar o 6, que é a quantidade de carbono que eu vou ter ali, né, naquela substância, e vou multiplicar pela massa molar do carbono, que é 12. Eu vou fazer a mesma coisa para o hidrogênio e para o oxigênio. Então o carbono pesa 12. Ele vai ter 12 vezes 6, que vai dar 72. Então a contribuição de carbono ali naquela substância são de 72 gramas. De hidrogênio agora, rapaziada. Hidrogênio aqui, você sabe que a massa dele é 1. Só que você tem 12 hidrogênios ali naquela substância. Então 12 vezes 1, você vai ter 12 gramas. Então a contribuição de hidrogênio que você tem naquela substância ali vai ser 12.
E o oxigênio, turma? O oxigênio aqui, ó, que nem vocês estão vendo, a contribuição dele aqui, a massa dele é 16 e a contribuição dele são 6. Então você vai pegar o 6 e vai multiplicar por 16. Porque se cada O pesa 16, né? Você tem 6 deles, vai ficar 6 vezes 16, que vai dar 96, que nem eu coloquei aqui. Então a gente acabou de descobrir a contribuição de cada elemento químico que você vai ter naquela substância ali. O carbono vai ter contribuição de 72, o hidrogênio de 12, o oxigênio de 96. Como a gente consegue agora determinar o percentual centesimal, a fórmula centesimal dessa nossa substância aqui? Então, turma, agora que a gente conseguiu determinar a contribuição de cada elemento químico, a gente pode, aqui no caso, já te dei a massa molar, né, que vale 180 gramas por mol, mas como eu consegui chegar nessa massa molar da substância no total? É simples. Eu tenho 6 átomos de carbono, cada átomo ali vai contribuir com a massa 12. Eu tenho 12 átomos de hidrogênio ali, naquela substância. Cada átomo de hidrogênio vai contribuir com a massa 1. Eu tenho 6 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio vai contribuir com a massa 16, que a gente já calculou aqui. Para você calcular a massa molar da substância, é só você juntar a massa de todos eles. Já que a substância é formada por carbono, por hidrogênio e por oxigênio, você junta todas essas massas que você calculou aqui, respeitando, né, a contribuição de cada elemento químico naquela substância. Aí você vai pegar 6 vezes 12, porque você tem 6 carbonos, cada um tem 12 de massa. E vai fazer a mesma coisa. O hidrogênio vai ser 12 vezes 1, 12 hidrogênios, 1 de massa. A massa do hidrogênio. Vai pegar 6 vezes 16, porque tem 6 oxigênios, e a massa do oxigênio é 16. 6 vezes 12 vai dar 72, que nem eu coloquei aqui. 12 vezes 1 vai dar 12, né, rapaziada? E 6 vezes 16, podem fazer na calculadora, vai dar 96. Se você juntar 72 com 12 mais 96, vamos lá, 72 mais 12 vai dar 84. 84 mais 96 vai dar 180. Então a massa molar da nossa substância aqui é 180 gramas por mol. Agora, rapaziada, com essa nossa massa molar da substância no total, a gente consegue encontrar a contribuição, né, de cada elemento químico na forma centesimal ali da nossa substância. Como, professor? Usando uma regrinha de 3. Bem simples, coisa básica. Nada de outro mundo. Pensa no seguinte, você sabe que 180 gramas é a massa total da nossa substância, correto? Então você vai fazer 180 gramas e está para 100%. Assim como, vamos pegar o carbono como exemplo aqui. Eu sei que a contribuição de carbono é de 72 gramas ali. Eu quero descobrir justamente essa contribuição na forma centesimal, na forma percentual. Como é que eu faço então, professor? Simples. Faço uma regrinha de 3. 100 gramas vai estar para 100%. Assim como 72 gramas do carbono vai estar para C. Por que eu botei C? Porque carbono começa com C, rapaziada. Então, pode chamar de X? Pode chamar de X, Y, Z, L, K, W, o que for. Só tem que lembrar que essa contribuição aqui é do carbono, porque os 72 gramas vem do carbono. Aí você faz a regrinha de 3, cruzado, cruz credo, como vocês preferirem chamar. 180 vezes C vai ser 72 vezes 100, que vai dar 7.200. O 180 vai para o outro lado dividindo. 7.200 dividido por 180 dá quanto, rapaziada? Vai dar 40. Então a contribuição de carbono é de 40%. Então, turma, o que a gente vai ter? A contribuição ali centesimal do nosso carbono vai ser de 40%. 7.200 dividido por 180 é 40. Caramba, professor, então, para a gente fazer isso, para a gente conseguir encontrar a contribuição centesimal, é só a gente fazer isso? Sim. Vamos pegar, por exemplo, o hidrogênio. Você tem 180 gramas, vai ser 100%. Porque a nossa massa molar da substância é 180 gramas, né? Isso daí é o total. É 100%. Não tem como você ter mais que 100%, né? Não tem como ter 120%. Então, 180 vai estar para 100%, assim como 12 gramas, que é a massa do hidrogênio, né? Que vai ter ali de contribuição, vai estar para H. Novamente, eu chamei de H porque hidrogênio começa com H, né, gente? Então, e também é o símbolo, o elemento químico do nosso hidrogênio. Então, eu botei H ali. Fazendo um cruzado aqui, ó. Puf, tuf. 180 vezes H, 180H. Tuf. 12 vezes 100, 1.200. Você agora tem o 180, que está aqui, ó. Você vai ter que mandar ele para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando o H, vai para o outro lado dividindo. 1.200 dividido por 180 vai dar uma dízima periódica, 6,66666.
Aproximadamente 6,67%. A gente arredonda ali, não tem problema nenhum. Beleza? E a gente faz a mesma coisa para o oxigênio. O oxigênio você vai ter 180, está para 100%, assim como 96 vai estar para o O. Você faz aqui, ó, cruzadinho, ou regra de 3, cruz credo, não sei como vocês gostam de chamar. 180 O vai estar para 9.600, né? Aí o que você faz? O 180 aqui está multiplicando, rapaziada. Vai mandar para o outro lado, dividindo por 9.600. Fazendo essa divisãozinha aí na calculadora de vocês, vocês encontram 53,3%. Pronto, vocês acabaram de encontrar a fórmula percentual ali, a fórmula centesimal no caso, da nossa substância.